E aí, pessoal, nem tão reserva assim. O Grêmio se prepara para o enfrentamento contra o Atlético Paranaense. E parece que nós vamos ter surpresa no time. O time não vai ser tão reserva como a gente imaginou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora você tem a oportunidade de ver ele. O New Sport da Viva Mais Vida. O tênis mais leve do mercado de corridas. Um tênis cujo custo-benefício é o melhor possível. Na descrição do vídeo você tem ali o site para você comprar direto, receber o seu tênis em casa, o melhor do mercado. E para sua caminhada você não vai encontrar nada tão confortável como o New Sport da Viva Mais Vida, que tem outras muitas opções para você. New Sport do Viva Mais Vida, na descrição do vídeo. Esse tênis tem que ser seu. Gente, o que a gente pode discutir aqui sobre esse jogo do Grêmio? O Grêmio tem uma partida contra o Atlético Paranaense que todo mundo só fala no Cruzeiro. Mas tem o jogo no sábado. Eduardo Picão vai estar já em Curitiba amanhã pela manhã. Lembrando que às 5 da tarde de amanhã nós vamos fazer live do hotel do Grêmio com a participação de Eduardo Picão na chegada daquela tradicional live que a gente costuma fazer do local do jogo. E desta vez nós teremos também narrador lá em Curitiba. Lá em Curitiba, o narrador local que junto com o Eduardo Picão vão trazer todas as informações com o som local, com imagem. A gente vai conseguir fazer um belo trabalho lá. Um pouco diferente com esse investimento que a gente está fazendo aqui no canal, um pouquinho diferente. Mas a discussão é que time do Grêmio viaja a Curitiba. Porque durante essa semana nós projetamos muito um time totalmente reserva. E a informação de momento é que o Grêmio discute isso. O Grêmio tem preocupação com relação a esse jogo. O Grêmio tem medo de descaracterizar demais o time. E aí hoje parece que essa informação está se modificando um pouco. Nós vamos começar aqui a projetar alguns nomes e alguns jogadores para a partida, porque de fato o Grêmio não vai descaracterizar totalmente. Por isso que eu usei na capa ali, nem tão reserva assim. Vamos começar com o goleiro. O goleiro, o titular é o Chapecó. O Chapecó não vai jogar. Mas surge internamente ali, eu estava ouvindo o Matheus Dávila também, estou gravando esse vídeo perto das 17 horas, uma especulação maior sobre a possibilidade de uso do Adriel. Eu acredito que vai o Breno para o jogo, mas aumenta essa especulação em relação ao Adriel. Então, atenção a essa possibilidade. Atenção a essa possibilidade. Na lateral direita, a tendência é que vá Fábio para o jogo, com o João Pedro ganhando minutos a partir dos 15 minutos do segundo tempo. O João Pedro está voltando e o Fábio jogou as duas últimas partidas, não conseguiu jogar todo o jogo, mas foi bem. Então, Fábio na lateral direita. Aí vem a discussão, será que teria 3 zagueiros ou não? Bruno Alves iria para o jogo ao lado de Bruno Vini. E na lateral esquerda iria o Reinaldo. O que isso quer dizer? A defesa, tirando o goleiro, é titular. Porque o Kahneman só não vai porque o Kahneman sofreu o cartão vermelho no Clássico Grenal. E aí, a defesa é a mesma, tu tiraria o Vini, colocaria o Kahneman, e a defesa é essa. Basta CD. E Gustavo Martins não tá com moral? Tá com moral. E aqui a primeira discussão. Talvez o Renato utilize Gustavo Martins, Bruno Alves e Bruno Vini. Com Fábio e Reinaldo sendo alas mais projetados. O meio-campo, Lucas Silva e uma boa possibilidade de jogar Vijaçante, que também dá um componente de corpo ao meio-campo. Aí seria, olha só, 3 zagueiros, né? O Gustavo Martins, que tá com muita moral, Bruno Alves, Bruno Vini, os 2 alas, Fábio de um lado e Reinaldo do outro, e aí, Lucas Silva e Vijaçante. Faltando 3 para compor o time. Quem seria o meia? A ideia é Vina sendo o meia,
com Galdino, e aí para mim a grande dúvida, quem jogaria ao lado de Galdino? Pode inclusive ser o André Henrique. O time, ou seja, totalmente diferente do time que nós, de alguma maneira, havíamos projetado, com um time totalmente reserva, com Tomás Luciano, com Cuiabano, com Mila, com o próprio Zinho. Seria totalmente diferente. Então, essa é a possibilidade. O Renato não gostou do Vina como falso 9. Ele jogou aquela parte final do Grenal e não foi bem. Ele jogou contra o ABC de Natal e não foi bem. O Renato jogou contra o próprio Palmeiras e não foi bem. Então, talvez o Vina venha um pouco para trás e aí sim Galdino e André Henrique na frente para ver se ele consegue pelo menos minimizar a falta do Luizito Soares. Mas que já tem uma cara de time mais forte, eu não tenho dúvida. O Grêmio sabe da importância do jogo contra o Cruzeiro, mas não quer se desgarrar de uma zona boa no Campeonato Brasileiro. E por isso está discutindo muito a possibilidade de jogar esse jogo com um time muito mais forte do que havia pensado. E isso é interessante da gente avaliar, porque uma vitória nesse jogo empurra o Grêmio para uma zona muito boa. Muito boa. Lembra que depois o Grêmio tem 2 partidas, não tem uma, depois sai, depois tem 2 em Porto Alegre. O mês de junho tem 4 jogos, sendo 3 em Porto Alegre. 3 jogos em Porto Alegre. O que dá também uma ideia da importância de somar pontos. E o Grêmio vai para esse jogo, para esse enfrentamento com esse conceito. O conceito de tentar fazer um enfrentamento parecido, o adversário tá jogando, perdeu o jogo da Libertadores, tem também responsabilidades aí nas competições que está e sabe da importância desse jogo, mas também não deve contar com o time cheio, não deve contar com toda a equipe. Então é importante para o Grêmio fazer resultado, é importante para o Grêmio entender isso e parece que isso agora está muito fechado com todos dentro do ambiente tricolor. Um Grêmio que vai mais forte do que a gente imaginou. Eu vou confessar para vocês, tá? Para mim, todo o meu olhar, o meu cuidado está no jogo contra o Cruzeiro. Mas eu respeito e estou satisfeito com essa ideia um pouco mais competitiva deste jogo. Porque, se tu pensar friamente, é isso que vai determinar o sucesso do Grêmio lá no final da temporada. Imagina você se a gente abrir mão de tudo, aí vai para um jogo lá em Minas, perde o jogo, tu fica, pô, eu perdi ali, perdi aqui e agora vou ter que correr atrás. Então, talvez por isso o Grêmio tenha mudado um pouquinho esse início de conduta aí e esteja discutindo de forma mais forte essas possibilidades. Vamos ver, né, essas possibilidades. Vamos ver o que vai de fato definir. Lembrando, isso começa amanhã na viagem e lá na chegada no hotel a gente vai ter tudo para saber exatamente quem o Grêmio levou para o jogo e como o Grêmio vai proceder. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.